vamos falar e repetir alguns desses conceitos durante a apresentação. Um deles, backup, regra 32110, imutabilidade, que a gente não falou, mas é ter um repositório com uma proteção, uma camada de proteção, onde você protege os seus dados de qualquer tipo de acesso externo, então não é possível apagar esses dados durante um período de tempo. Air-gapped também, ou melhor, esse desplugar um repositório do meu ambiente de backup, da minha origem, é conhecida como air-gapped. Teste de recuperação, não existe backup sem recuperação, e para eu ter certeza que eu consiga recuperar o backup, eu tenho que testar de tempo em tempo. Alta disponibilidade e disaster recover também, o conhecido DR. Exato, Braga, exato. O NIST, que é um órgão, um departamento do governo norte-americano que lida exatamente com questão de segurança, ele cita, ele faz alguns pilares em questão de segurança. Quais são as boas práticas? O que uma ferramenta tem que ter e oferecer para as empresas para que ela esteja apta a fornecer pilares de segurança para os clientes, né? E basicamente ele fala de 3 Is, né? Que é inteligência, imutabilidade e invisibilidade. A invisibilidade é essa capacidade de se descolar do seu ambiente produtivo, estar intangível do seu ambiente produtivo para que, como eu falei anteriormente, nesse deslocamento lateral do agressor, ele não consiga enxergar a estrutura backupeada, né? Essa é a invisibilidade. Você tem a imutabilidade, porque mesmo que ele chegue até lá, nessa estrutura apartada, ele não vai conseguir mutar, modificar esse ambiente, porque ele está imutável, travado de um determinado tempo, de acordo com a política, para que ele não se modifique. E outra é a inteligência, uma capacidade de, identificar essa entrada do agressor na infraestrutura, ter ferramentas de capacidade de ferramentas comportamentais, de análise de ambiente e também essa inteligência de recuperação rápida, de identificar, opa, qual que é o meu ponto para recuperação para eu fazer uma recuperação mais rápida, ou uma inteligência de uma recuperação em um ambiente apartado e mais saudável ou afastado. Então, esses 3 Is são pilares que formam qualquer ferramenta de proteção de ambiente, de resiliência. E a Vim, como o Braga bem falou, tem todo o potencial para fazer esse tipo de recuperação, né, Braga? Perfeito, Roger. Então vamos lá, vamos passar para o nosso segundo item, nosso guia, né, que é a proteção contra exclusões acidentais, ameaças internas e perda de informações críticas. É fato, vou para uma IA e jogo para ela, o que, que é isso, né? Como que você me ajuda a fazer isso? Então ela solta ali, para proteger a organização de seus dados, o essencial é implementar uma estratégia focada em controle de acesso, retenção automatizada e monitoramento. Então quando a gente fala em controle de acesso, monitoramento, retenção, tudo de forma automatizada, eu preciso de uma ferramenta que consegue me entregar não só a possibilidade de fazer backup, como ela consegue me entregar opções onde eu controle quem acessa, como acessa, opções de controle de manutenção dos arquivos, dos jobs de backup, dos próprios backups dessa ferramenta, e que tenha também ferramentas capazes de monitorar o meu ambiente, que olhem lá como está o backup, como está as minhas VMs, como que está o movimento dos meus repositórios também. Então, o Vim está aí para ajudar com isso. Roger? Não é novidade de que a maioria das invasões que acontecem em infraestruturas não se trata de uma técnica rebuscada ou extremamente avançada. Na maioria das vezes é uma perda de perfil, uma perda de usuário, ou é um usuário descontente, ou é um usuário que permite ou compartilha o seu usuário de maneira externa, de maneira descuidada, e isso gera fragilidade na proteção do seu ambiente. Lembra? Entrada e deslocamento. Essa porta de entrada normalmente se dá através de identificação válida do usuário, válido dentro da estrutura. E isso pode gerar alguns problemas. E qualquer ferramenta de proteção de estrutura tem que pensar exatamente de como se proteger, como fazer essa identificação de usuário, né, o Braga? Perfeito, Roger. E como o Roger bem lembrou, e eu acredito que vários de vocês devem se lembrar do acesso, né, da perda de credenciais, da compra de uma credencial de um funcionário que não estava muito feliz com o seu salário. Por 15 mil ele vendeu a credencial dele, que deu um rombo de alguns milhões de reais em sistema bancário. Então, não é só a perda, é a proteção, níveis de proteção para que eu consiga sempre estar preparado para o que pode acontecer. E como a Vim vem me ajudando nesse sentido? Eu consigo ter controle de usuários, perfis, MFA, né, múltiplo fator de autenticação, For Eyes,
que é uma camada adicional de proteção, onde eu coloco o papel de um Security Officer para poder autorizar movimentação no meu backup, deleção de jobs, deleção de arquivos. Então, é uma camada mais de proteção que o produto entrega para que eu tenha mais segurança em lidar com todo esse ambiente. Monitoramento e Threat Center também, que traz uma visão holística em cima de como está a segurança, baseada nas melhores práticas de mercado, como está a segurança do meu próprio ambiente. Exato, Roger? Braga. Então você ter o For Eyes, né, que acho que é uma das principais ações, aonde uma ação crítica dentro do seu ambiente de backup, eu tenho que excluir essa base de backup para garantir que esse cliente não, essa pessoa não tenha possibilidade de retorno. Esse For Eyes, 2 usuários válidos têm que permitir uma ação para que uma determinada ação crítica aconteça, né? Outro ponto que eu destaco bastante é a questão do Threat Center, né? Que é o que eu falei, análise comportamental. O ferramentas de proteção, incluindo a VIM, tem essa análise comportamental de usuário dentro do ambiente para ver se o usuário está efetuando algum deslocamento, alguma ação que ele habitualmente não fazia. E isso gera alarmes, isso gera logs para que o coordenador de infraestrutura ou de backup, propriamente dito, tome ação e analise aonde que está a janela de problema para saná-la de maneira efetiva, né? Exato. Agora vamos falar um pouquinho sobre o backup como pilar fundamental de uma estratégia de cyber resilience. Bom, a gente manda na IA, o que a IA me fala? O backup deixou de ser uma simples cópia de segurança e assumiu um posto de alicerce da resiliência cibernética. É como a gente vem comentando desde o início. O backup deixou de ser só backup para se tornar parte de uma estratégia de recuperabilidade de uma operação inteira. Então, ter um backup local para a nuvem, a possibilidade de se recuperar localmente, ou numa nuvem, ou num segundo ambiente, num site remoto, isso é essencial para eu poder colocar de volta a operação um negócio. O interessante é que a IA ela retornou exatamente de um site de um firewall, né, de uma proteção de um grande player de proteção de borda, da camada de borda de infraestrutura. Isso mostra exatamente que o backup está se deslocando, as ferramentas de backup estão se deslocando para meros ferramentas garantidoras de repositórios de dados ali para ser protagonista em cima de uma arquitetura de proteção, né? E quando a gente fala de resiliência, de cyber resilience, né, a gente está falando da capacidade que a empresa tem ou que uma estrutura tem de se reestruturar, se voltar em caso de uma determinada falha, de uma determinada invasão, né? Porque, como eu falei lá atrás, terceiro lugar no mundo, né? O Brasil, a gente não está mais falando de se eu vou ser agredido, se eu vou ser invadido, mas quando. Então as empresas têm que se colocar e observar, bom, eu estou protegido, eu tenho ferramentas, arquitetura, ferramental pessoal e de software que me garantam essa capacidade de resiliência, capacidade de volta do meu ambiente. Isso é importante, né? Perfeito, Roger. É bem lembrado essa ideia do quando, né? A segurança hoje ela está muito pautada, por mais que a gente se proteja, as ferramentas continuam atualizando, as vulnerabilidades continuam aparecendo e as ferramentas que exploram essas vulnerabilidades, elas continuam trabalhando para se atualizarem também. Não é só eu que preciso manter o meu ambiente atualizado, porque os malwares, eles se atualizam junto com todas as falhas de segurança que vão aparecendo. Então a segurança, ela está muito pautada naquele pilar, não é mais se eu serei invadido, mas quando eu serei invadido. Se eu não acompanhar várias metodologias, boas práticas de segurança do mercado, geralmente uma invasão ou um ataque tem muito a ver com questão de tempo. E como a VIM pode me ajudar? Trazendo ali o Threat Center, conforme eu tinha comentado, traz uma visão holística para o meu ambiente, um monitoramento constante, relatórios também, inclusive relatórios de capacity planning, para poder me permitir entender se os repositórios que eu tenho hoje, eles estarão me atendendo, né, num futuro, daqui um ano, daqui 6 meses, um ano e meio, enfim, para eu conseguir me programar. E também trazemos o papel do Disaster Recover. Uhum. Perfeito, vamos lá. Valeu, Roger. Falando mais um agora. Boas práticas para fortalecer a proteção do Office 365. Então, primeiro, né? Eu tenho aquela, poxa, a Microsoft, né, tá tudo na nuvem, pô, eu tô protegido. Mas eu fui lá e perguntei, mas eu preciso fazer backup do Office? A pergunta essencial, eu acredito que vocês fizerem agora essa pergunta, a resposta é sim, é absolutamente necessário. E por um motivo simples, não vou ler o texto. Existe um adendo, não é nem um adendo, está no contrato que todo mundo assina com a maioria dos provedores de nuvem,
Responsibility Shared Model, ou modelo de responsabilidade compartilhada. Pode passar, Roger. Vamos falar dele. Esse modelo, ele traz duas pessoas e vários papéis. A primeira pessoa é o que é responsabilidade da Microsoft? E a segunda, o que é minha responsabilidade como usuário do Office? Então, quando eu olho ali no pilar de responsabilidade primária, a Microsoft ela é responsável pela infraestrutura, pela replicação global dos dados, ela vai garantir que o Office, o SharePoint, o Teams, o OneDrive esteja sempre disponível para uso, sempre funcionando. E ela consegue isso fazendo replicação dos dados. Mas replicação, lembrem-se, replicação não é backup. Segundo, o que é minha responsabilidade como cliente? Os dados. Tudo que eu jogo lá dentro, arquivos, chat, imagens, vídeo, áudio, essas gravações de reuniões que vão para lá, é minha responsabilidade. A Microsoft, ela replica para os seus sites. Agora imaginem um detalhe, entrou alguém que está insatisfeito a falar, não, eu vou sair da empresa, eu vou apagar tudo que eu fiz, toda a produção que eu fiz aqui, contrato, tudo que eu tinha eu apago. O que a Microsoft faz com a replicação? Replica, né, esse movimento de apagar para todos os seus sites. Então, recuperar esse dado se torna um pouco mais desafiador. Segundo, quando eu falo ali da tecnologia de suporte, a replicação dos dados, o tempo de retenção em lixeira, a Microsoft tem seus parâmetros próprios. Olha, eu vou manter em lixeira por tanto tempo, eu vou replicar esses dados para os sites. Se você, como cliente, precisar de uma retenção personalizada, eu não posso, não quero deixar nada em lixeira, ou eu quero deixar em lixeira por 1 ano, eu quero que os dados, guardar os dados por 10 anos, ou quero uma retenção eterna, você é responsável por ter que criar, ou dar, ou adquirir, ou adquirir a própria ferramenta da Microsoft para fazer esse backup, porque a retenção dela é padrão de mercado. Mais os últimos 2 pilares, que é segurança e regulamentação, é simples. Nível de infraestrutura, quem que acessa o prédio, é tudo muito bem organizado. A Microsoft ela não vai deixar qualquer pessoa acessar o prédio que não tenha credenciais, que seja de direito para estar ali para fazer manutenções, revisão, operação e monitoramento do seu ambiente. E só. Ela também, com isso, olhando o último pilar de regulamentação, ela protege os dados que estão lá dentro. O seu dado que subiu, ninguém vai ficar olhando, pesquisando, entendendo o que você tem, porque tem um modelo de compliance e é global, e ela tem que proteger os dados dos seus clientes. Com isso, ela leva essa responsabilidade do compartilhamento, segurança do dado e como que ele vai ficar armazenado, onde, né, é toda do cliente. Então, no nível de dados, e o cliente, como papel de proprietário dos dados, ele é responsável por isso. E é esse modelo de responsabilidade compartilhada que mostra para a gente que a gente precisa ter backup do Office 365 também.